pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça neste lugar. Derrama, chuva, chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça neste lugar. Derrama. Há uma chuva de graça aqui. Está chovendo sobre todos nós. E quem mais se entregar vai se molhará. Há uma semente pra germinar e muitos frutos a se produzir na terra do coração. Derrama tua graça. Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça neste lugar. Derrama, chuva. Chuva de graça neste lugar. Derrama. Oh, 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 Revolução Jesus começando, bem-vinda! Minha Obrigada. companheira de curso. Com certeza. Agora é pra valer, né? Para valer nada daquela crise de... Bem-vinda você também que está acompanhando esse programa Revolução Jesus, com essa galera bonita aqui, pré-discípulos da comunidade Canção Nova, geração nova chegando aqui na comunidade, né? A galera que entra na primeira etapa formativa do Carisma Canção Nova, o pré-discipulado. E com eles, os mestres aqui, olha, Rubão e Tânia. Bem-vindos, irmãos. Prazer estar com você, prazer estar com todos os telespectadores nessa noite. É uma alegria a gente falar desse dom, olha, que nesse final de semana a gente faz memória, que lá em 78, Monsenhor Jonas Abib, impactado por esta evangelização jovem, sentiu de Deus o desejo e a vontade de criar a comunidade Canção Nova. Não por uma vontade pessoal, mas Deus que impelia ele a esse ato profético. E tanto tempo já se passou, e tantas vocações já se identificaram com esse carisma. Quem sabe, no programa de hoje também, diante de tantas partilhas, diante de tudo aquilo que vamos viver, você também não chega à conclusão: eu também sou Canção Nova. E aí, pode também até discernir um caminho vocacional. A palavra de Deus que nos conduz nesse programa está aí no YouCat. Você já tem o seu? Ainda não? Eliana Ribeiro, já sei que já aderiu a YouCat também no grupo de oração na Web TV. Nossa, tá ligada? Minha filha, eu te sigo, eu te sigo. É mesmo, faz muito bem para todos os jovens do Brasil e do mundo inteiro esse presente, né? Que todo mundo ganhou na Jornada Mundial da Juventude. E eu aderi mesmo, pra valer. Com certeza, já pega o seu aí no artigo 145 que diz assim: surge continuamente indivíduos que se deixam conquistar por uma verdadeira e total entrega a Jesus, a ponto de tudo ofertar por causa do reino dos céus. No fundo, só o encontro face a face com o esposo divino fará a humanidade feliz. Você já teve esse encontro com Jesus, onde ele te seduz e te diga: nada mais nesse mundo tem sentido senão passar pelo meu amor, que tudo se oferta, mas tudo também te dá. Papa Bento XVI disse isso, né? Jesus, ele não nos tira nada, pelo contrário, ele nos dá tudo, pois ele se dá a nós. É isso que a gente vai falar no programa de hoje. Carisma, Canção Nova, vocação, meu lugar na igreja. Mas quer saber o que mais rola no programa? Curte aí nosso VT. Ser Canção Nova é bom demais, mas afinal, o que é ser Canção Nova?
Um movimento? Comunidade? Congregação ou um estilo de vida? Hoje vamos conhecer um pouco mais sobre este carisma. Os convidados de hoje são o casal Rubens e Tânia Sabino, mestres de formação dos pré-discípulos da comunidade Canção Nova. E os jovens formandos que entregaram a sua vida para se dedicar à missão de evangelizar. Canta conosco Eliana Ribeiro. Rola ainda Conexão, Prato do Dia e Soltando a Língua. Muita interatividade, bate-papo e descontração, mas não terminou. No último bloco você confere um especial direto do Raléu, em Maringá, definitivamente imperdível. Uma ótima noite pra você, programa imperdível, como você pode ver, vai ter muita coisa boa, mas eu já tenho um convite pra você que tá aí pensando... Ai, Fernanda, final do ano, vestibular chegando, onde prestar vestibular? Eu e a Magda Chical estudamos aqui na Faculdade Canção Nova, jornalismo. Olha, gente, tem que ralar muito, mas é muito bom. Tem várias coisas que fazem a diferença de outras faculdades. O meu convite para você é de 7 a 30 de novembro. Você pode fazer sua inscrição, é facinho, só ir no site fcn.edu.br. Ou você também pode seguir o Twitter Faculdade CN para saber maiores informações. O vestibular vai ser no dia 11 de dezembro. Mais do que uma escolha, você com certeza vai escolher, além de se formar, né, profissionalmente, mas também com valores morais, inclusive cristãos. São 4 cursos: rádio, TV, jornalismo, administração e filosofia. Estamos esperando você aqui na Faculdade Canção Nova. Mas a promoção está no ar. É facinho, basta você ir no blog.cançãonova.com/Revolução Jesus. E a pergunta é o seguinte, gente. Falar de vocação, né? Nós estamos falando de vocação Canção Nova. Ela pergunta e eu respondo. E qual é a pergunta? Qual a vontade de Deus para você? Essa é a primeira pergunta. E depois, e a sua resposta diante essa vontade de Deus? Deixe o seu comentário, a resposta mais criativa vai levar para casa. Tá demais, viu? Ó, CD Eliana Ribeiro Barcavela, DVD Eliana Ribeiro Barcavela, só deu Eliana. E Canção Nova, uma obra de Deus, nossa identidade e missão. Você vai conhecer muito mais aprofundado e tudo mais sobre a história da Canção Nova. Entre no nosso Twitter, Revolução Jesus, e já envia sua pergunta para os nossos convidados. Não é mesmo, Adriano? Isso, olha, ela é natural lá do Paraná. Há 16 anos na comunidade Canção Nova, já passou por vários núcleos, casa de missão. Ele também é da comunidade Canção Nova há 16 anos, mas natural lá de Santos. Hoje, atualmente, mestre do discipulado, essa primeira fase de formação. O Rubens e a Tânia, casados na comunidade Canção Nova. Mas também ela, que é de Vitória, Espírito Santo. Já está na comunidade Canção Nova há 12 anos. 12 anos, casada com Fábio Roniel. Tá vendo, né? Começou. Fábio Roniel. São esses três, né, juntamente com esses todos os nossos irmãos pré-discípulos, que vão responder as perguntas. Já começa pro lado de cá. O que é Canção Nova? Então, Canção Nova é uma comunidade, e é uma comunidade nova, dessas novas expressões da nossa igreja. E ela é uma comunidade criada por Deus para atender às necessidades desse tempo que nós estamos vivendo. E essa comunidade tem o objetivo de viver juntos o Evangelho, certo? Nós estamos juntos, Deus nos uniu para vivermos o Evangelho. E vivendo esse Evangelho, evangelizados entre nós, através dos meios de comunicação, através dos encontros, levar esse Cristo vivo, esse Cristo vivido, levar as pessoas essa experiência com Deus, com Jesus, e formar homens novos e mulheres novas para um mundo novo. Então, eu resumiria dessa forma o que é ser Canção Nova. Que é um dom insondável, né? Olha, a gente pode ficar falando, né? E a beleza dessa primavera, né, da igreja que o Papa João Paulo II definiu. Mas, Rubão, eu fico pensando, como Canção Nova, também tem outras comunidades que primam pela evangelização. O encontro pessoal com Jesus e até mesmo na força do batismo do Espírito, né? Que primam também para homens novos e mundo novo. O que difere a Canção Nova de todas essas outras comunidades? E eu posso dizer, eu sou Canção Nova, eu não sou esta comunidade, eu não sou essa congregação. Qual é o grande diferencial?
é o jeito de ser. Cada comunidade, cada carisma, ele tem um jeito próprio de ser. A Canção Nova, ela tem um jeito de ser. A gente até tem uma música, né, que a família, a grande família Canção Nova canta e conhece. Então a Canção Nova, ela tem um jeito de evangelizar, ela tem um jeito de pregar, ela tem um jeito de realizar os encontros, de levar as pessoas a um encontro pessoal. Então ela tem um jeito próprio dela que difere das outras comunidades. Eu estou lembrando agora de uma comunidade irmã, que inclusive trabalha aqui dentro da nossa chácara, que é a comunidade Obra de Maria. Ela tem um carisma, um jeito de evangelizar que difere do nosso. Então cada carisma ele tem uma identidade. A Canção Nova tem a sua identidade e as demais também têm a sua identidade. Eliane Ribeiro, o que é esse jeito Canção Nova, então, que difere na pregação, difere até mesmo na musicalidade, difere na maneira de escrever? O que é esse jeito? Como que você, né, identifica esse jeito em você e que faz ser Canção Nova e não ser outra coisa, não ser outra comunidade? É viver tudo isso, que acho que todo mundo foi completando um ou outro, né? E no concreto, no nosso caso como carisma, o jeito de evangelizar, fazer tudo para tocar as pessoas através dos meios de comunicação. Como você disse, através da música, todas as formas de comunicação que nós temos e que Deus nos concede para que isso se realize. Para levar o batismo no Espírito Santo, para levar as pessoas ao encontro pessoal com Jesus. Então, foi as formas que Deus também se utilizou dentro desse jeito de evangelizar, que é através dos meios de comunicação, rádio, TV, internet, tudo mais que Deus nos dá. Se o dia for tirar dos meios de comunicação, a Canção Nova deixa de ser um carisma autêntico da igreja? De jeito nenhum. Por quê? Porque ela continua com a sua identidade e não são apenas os meios. Justamente, os meios de comunicação é um meio de evangelizar, né? Mas esse meio nós vamos transmitir através dele aquilo que nós somos, a eficácia sobrenatural da Canção Nova, e ela não vai deixar de existir porque os meios haverão outros. Né? Nós não deixaremos de ser quem somos, comunidade, se não existir os meios de comunicação. Hoje são esses os meios que Deus nos deu, mas nós continuaremos. Inclusive, Adriano, desculpa eu ter entrado no papo. Não, o papo é bom assim, a gente vai entrando e... A Canção Nova, quando ela iniciou, ela não iniciou com a televisão, com a rádio, com a internet. Ela começou com encontros. Padre Jonas, que tocava violão, pregava o Maranatá, levava as pessoas a um encontro pessoal com Jesus e não tinha nada disso. Os meios, eles vieram depois. Então, a gente tem isso muito claro, ela tem uma identidade. Essa identidade é pessoal, né? Então, mesmo que retire todos os meios de comunicação, a Canção Nova não vai deixar de ser aquilo que ela é, que é levar as pessoas a um encontro pessoal com Jesus. E dentro dessa vivência de comunidade, o Fábio estava aqui falando comigo, a gente estava conversando, que o primeiro chamado é de viver em comunidade. E a partir daí, evangelizados para evangelizar. As formas que Deus encontrou para que isso acontecesse dentro da Canção Nova, como um carisma a serviço da igreja, foi através dos meios. Mas a gente precisa primeiro viver em comunidade para isso transbordar na missão de evangelizar. Como que você descobriu esse jeito de ser comunidade? De olhar e falar assim, caramba, eu vou fazer o caminho vocacional, vou ver se é por aí. Houve um instalar, alguém que te disse, a televisão, como que foi? Eu fui atraída pela música. Legal. Né? Porque eu conhecia a Canção Nova, foi a primeira comunidade que eu conheci. E foi através da música por conta daquilo que eu fazia na minha comunidade paroquial, que era evangelizar através da música. Então eu fui atraída por isso. Claro, depois eu fui descobrindo que eu tinha realmente um chamado de consagração, de entregar a minha vida inteira a Deus, mas não numa congregação, mas vivendo em comunidade. Partilhando aquilo que eu tinha como dom, como vivência, como testemunho, mas em comunidade, com homens, com mulheres. Eu tinha esse anseio. E depois que eu fui descobrir que na Canção Nova tinha espaço. Né? A Canção Nova ela é feita assim, né? Não é só de padres, nem só de religiosas, mas são jovens, são casais, são famílias inteiras. É um carisma que abraça todos os estados de vida. Então eu me identifiquei assim, claro, fazendo o caminho vocacional. Rubão e Tânia, dentro dessa beleza dos estados de vida, a gente vê aí, né, os casais.
né? E por muito tempo, até nas congregações antigas, a ideia de ser todo de Deus, de uma oferta total de vida, era um abraço ao celibato, a um voto de castidade celibatária. Como que se dá esse ser inteiro de Deus dentro da realidade de casado? Até Paulo diz na carta, né, me esqueci a carta agora, que ele diz que, né, o casado ele cuida das coisas ali próprias e que, né, ele tem essa certa divisão. Como que é essa totalidade dentro do casamento, dentro do carisma Canção Nova? É interessante que, quando eu entrei na comunidade, eu fiz um caminho para o celibato. E foi um tempo, assim, de muita graça, porque foi um tempo de cura, né, onde a comunidade me proporcionou trabalhar minha afetividade, minha sexualidade, trabalhar a minha pessoa. E ali nesse caminho de cura interior, eu fui percebendo que não era esse o meu chamado. Que o meu chamado era realmente o matrimônio. E como a minha visão de matrimônio era muito pequena, né? Uma visão assim, distorcida, que hoje muitos têm, né, pela vivência na sua família, aquilo que nós vemos hoje na sociedade. Então eu não queria aquilo para mim, porque eu achava que era sofrimento. E depois eu fui vendo a beleza daquilo que era o sacramento do matrimônio, e aí eu pude dar o meu sim, conheci o Rubens dentro da comunidade, nós entramos juntos, né, no mesmo ano, e vivemos um namoro, um noivado, verdadeiramente tinha consciência de que era a vontade de Deus. E ali vieram os filhos, né? Hoje nós temos 3 filhos, o Isaac de 11 anos, o Miguel de 5 anos, a Mariana de 1 ano e 11 meses, vai fazer 2 anos agora em dezembro. E a gente pode dizer que é uma alegria muito grande. Hoje eu me sinto realizada na minha vocação à Canção Nova, realizada no meu matrimônio aqui com o meu grande companheiro Rubens, companheiro de vida e de missão, né? Realizada com os meus filhos. Realizada com os meus filhos, e eles testemunham no dia a dia o desafio que é pra gente dar conta de tudo. De uma totalidade de vida. É uma totalidade. Eu tenho consciência de que minha missão primeira é cuidar dos filhos, da minha casa, da minha família, mas que se completa na minha consagração. Então eu me sinto extremamente aberta, amo essa vida missionária, né, de rezar, de pregar, de conversar com uma pessoa, né, de estar ali com eles no dia a dia na formação. É a minha realização. Então tem hora que estou lá com eles na formação, daqui a pouco eu vou lá dentro de casa fazer uma comida e vou cuidar de um que está brigando com o outro. E a gente vai vivendo essa riqueza. E o bonito, sabe, que eu percebo, é o quanto Deus também se utiliza disso, até para curar o coração deles, né, no dia a dia, de ver ali, ó, é possível, tem como a gente viver nos dias de hoje o sacramento do matrimônio. É uma beleza, né, gente? Eles foram os meus mestres também, viu? Olha, você que vê a Magda Estical, me vê assim, somos todos frutos do Rubens, da Tânia, passamos pelas mãos dele. Mas, galera, vamos dar uma pausa na entrevista que tá muito boa. Envia sua pergunta para todos esses jovens aqui no nosso Facebook. Pode enviar, agora chegou a hora. O que você quer perguntar para essa juventude? Tá achando que eles vão ficar aqui só de enfeite? Não! Eles vão falar. Senhores pais, espero que eles vão falar. Mas, galera, vamos curtir uma dica de filme que o André Williams tem direto de São Paulo. Curte aí! Pô, e aí, beleza, meu? Seguinte, vou perguntar pra você, como anda o seu relacionamento familiar? Tá legal? Tá mais ou menos? Tá bom? Bom, hoje eu vou falar pra você de uma garota que morava numa cidade grande como essa aí, ó, tá vendo? Tá, eu tô aqui, São Paulo, Avenida Paulista, aquela badalação toda. E o pai morava numa cidade pequena. Ela se vê obrigada a ir visitar o pai e a passar o verão com ele. Só que mal sabia ela que era o último verão. Pô, um detalhe interessante nessa história toda é que tinha um fator que unia pai e filha, que era a música. Pensa, a música foi o ponto de união entre o pai e a filha que iriam passar o último verão da vida deles juntos. Bom, o restante você vai saber depois que você vê o trailer do filme. Só que é o seguinte,
pergunto, como está a sua vida familiar? Relacionamento com pai, com mãe, com irmão, o seu contexto familiar todo, como que anda? Se liga aí, o que une o seu pai e você, a sua mãe e você? Aproveite dessas coisas para melhorar esse relacionamento de amor, esse relacionamento familiar, beleza? É isso aí, falou? Dear Ronnie, please know that none of what happened between your mother and me had anything to do with you. I hope this summer will give us a chance to reconnect. Oh boy. You live on the beach? That is awesome. How's she doing otherwise? You heard she got into Juilliard, right? No. She says she's not going. Look, I got bacon here. We got breakfast. Vegetarian, Dad. Since when? For a year and a half. It's ridiculous. Do you and Mom ever think about getting back together? Mom's about to get married. So? You have dibs. You married her first. Well, the word is you're from New York. So what are you doing down here? My mom shipped me and my brother to my dad's for the summer. We'd better maintain visual contact. Your sister just got kissed. It's all over her face. No, it's not. She got kissed. Hey, she was kissed. Take a good look. No. When the nights are long. When did you become so mellow? As soon as I got out of New York City. No one has made me feel like you do, Ronnie. We make mistakes. We're not perfect, any of us. I'd probably talk about this with a girlfriend if I had one here, but I don't. Oh, do you want to talk? Yeah. Let's talk. Sometimes you have to be apart from people you love. But that doesn't mean you love them any less. Sometimes it even makes you love them more. Pô, ó, não esquece não, hein? Assiste o filme, acessa revoluçãojesus.com e deixa lá o seu comentário, hein? Deixa aí o seu comentário pra nós. Galera, fui, valeu! Valeu, André, pela dica, como você viu, né, gente? Olha, seguir a Jesus Cristo requer renúncias, deixar pai, mãe, um constante deixar, mas olha, é deixar para ganhar, é construir no céu a eternidade para você e sua família, você poder declarar, eu e minha família serviremos ao Senhor. Mas nós temos pergunta via Skype, né, para os nossos queridos missionários aqui que estão presentes. E aí, China, tudo bem? Opa, gente do Revolução, tudo ok? Tudo aqui em casa. Tá me ouvindo? Tá ok? Sim. Tá, estamos te ouvindo. Esse é o Luiz Felipe, você pode conferir aqui. China, para quem que você quer perguntar e qual que é a sua pergunta? Bom, eu quero falar com a Thaís Barreto, pré-discípula. Quem é? Que agora vai responder aquilo que eu perguntar. Cadê a Thaís? Pronto, tchau aí, ali, Thaís, ó, vamos aí. mostrar as nossas Tchau, câmeras. Thaís, cadê? Tô vendo aqui a TV. Aí, isso. boa noite, Thaís, China. eu quero fazer uma pergunta pra você. Sim. Cada vez mais a gente percebe uma juventude muito imediatista. Ela quer tudo pra ontem, faz várias coisas ao mesmo tempo, a famosa geração Y que a gente tanto fala. Só que eu quero saber de você. Quando você se encontrou com Deus e percebeu chamada Canção Nova, você pensou na sua vocação a longo prazo, sei lá, daqui a 15 anos? Você conseguiu alicerçar a sua vocação já numa perspectiva mais longa? Ou só foi agora? Ah, não, eu quero ser de Deus agora. E depois eu vejo. E se foi assim, como que você caminha para amadurecer essa vocação? Quando eu pensei na minha vocação, eu pensei a longo prazo. Porque eu acho que uma escolha feita para Deus, ela precisa ser de um caráter definitivo, né? Então eu sentei como aquele construtor que diz o Evangelho, né? Para ele não construir a casa e depois a casa não acabar de ser edificada, né? Então, para que a minha casa de fato fosse consolidada sobre a rocha, eu sentei, eu fiz os cálculos e eu pensei na minha vocação daqui a 30 anos, porque eu creio no chamado que Deus me fez, eu creio na promessa de Deus para a minha vida e, de fato, eu não escolhi, Deus me escolheu, né? Estar na Canção Nova e eu quero morrer na Canção Nova.
né? Porque esta família é onde eu sou cuidada, é onde eu tenho sido extremamente amada por Deus, amada pelos meus irmãos, pelos meus formadores, né? E eu pensei na minha vocação a longo prazo e eu quis assumir todas as consequências desse chamado, porque eu creio que um chamado, quando ele é designado, né? Ele vem de Deus, ele vem do céu. Eu preciso fazer valer a pena. E é isso que eu peço a Deus a cada dia. Que eu faça valer a pena o meu chamado, porque Deus investiu em mim. Valeu, Thaís. Valeu, China. Thaís, gente, veio de Campos dos Goytacazes, deixou lá a família e também exercia a profissão de advogada, né, Thaís? Que Deus abençoe, viu, seu para sempre. Mas, galera, a promoção tá no ar, tá valendo. Você pode enviar a sua pergunta pelo nosso Facebook, nosso Twitter, mas eu quero dizer quem foi o ganhador da promoção da semana passada. A promoção foi... E seu projeto de vida? Inclusive, quero mandar um abraço muito especial ao Padre Silvio César, que está participando conosco. Mandar um abraço para o Rubens e para a Tânia. Valeu, viu, Padre? E o ganhador foi a ganhadora, Aline Nascimento Ferreira. A resposta dela foi: meu projeto de vida é ser santa sem deixar de ser jovem. Anunciar que Jesus é o único Senhor e Salvador. É colocar diante dele todos os meus projetos e sonhos, meu trabalho, meus estudos, meu namoro, para que ele venha me dar a direção. O programa tá imperdível, tá bom demais, mas vamos curtir, né, gente? Ela que canta muito, né? Fazer o quê? Eu tenho que admitir, né, Eliana Ribeiro? Canta pra nós. É minha fã, né? Nada me falta. Quando se deixa tudo para a Deus seguir, não se tem ideia de onde Ele vai nos levar. A vida passa a ter o hoje e só, o amanhã dele depende, só nos resta confiar. Estar aberto ao novo a cada dia e amar os que Deus quer ao nosso lado e seguir. Se Deus é o nosso tudo, nada te falta. Ele nos ama e sustenta, nos dá força e alegria. Nada me falta. Deus sabe o que é bom pra mim. Eu abro mão dos meus sonhos pra Deus sonhar em mim. Preciso me esvaziar. Deus sempre cuida de mim. Ele me ama demais. Deus sabe do que preciso. Eu sou tão feliz assim. Eu não posso mais voltar atrás. Quando se deixa tudo para a Deus seguir, não se tem ideia de onde Ele vai nos levar. A vida passa a ter o hoje e só, o amanhã dele depende, só nos resta confiar. Estar aberto ao novo a cada dia e amar os que Deus quer ao nosso lado e seguir. Se Deus é o nosso tudo, nada te falta. Ele nos ama e sustenta, nos dá força e alegria.